Olá, tudo bem? Acredito que sim. Eu creio que hoje iremos estudar ou contemplar em estudos o assunto mais importante que um ser humano pode dizer, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Vamos à Bíblia. Diz o profeta: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aqui vamos descrever o cartão de visitas como um verdadeiro mostruário, apresentando a presença gloriosa do maravilhoso Senhor e Salvador do mundo, quando vier buscar a sua igreja gloriosa, como diz o teólogo dos gentios, o apóstolo Paulo. Ele fala em Efésios 5:27, que Jesus vem para se apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Joel também profetizou este acontecimento maravilhoso. Ele disse: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos agora ao entendimento do texto. Eles têm o nome de Deus na testa, os 144.000, nome de Deus e o nome do Cordeiro. Isto representa que eles não têm domínio próprio, mas vivem pelo completo mando de seus mestres. Apocalipse 14:2 diz assim: Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Muitas águas quer dizer uma voz muito volumosa e parecendo de uma grande multidão mesmo. E parecia uma cachoeira. Por isso era assim. Quando diz grande trovão, é porque tinha grande autoridade. Fazia as pessoas que ouvisse, fazia tremer. Por quê? Porque dava estrondo, que produzia medo. Então estas vozes, as vozes são muito altas e apavorantes, que chegam até a produzir angústia, sendo que outros momentos são tão harmoniosas que parecem lindas melodias. A equipe de Cristo foi recepcionada por um lindo coral que compunha por os 24 anciãos e os 144.000. Este cântico, além de ser um novo cântico, quer dizer música inédita, ainda tinha um significado especial. Representava a história dos cantores e sua experiência. Era tão espetacular a ponto de ser o único. A Bíblia explica que ninguém tinha experiência semelhante. Imagina quanto era valiosa esta vitória. No verso 3, a última expressão, eles foram comprados da terra. Serem comprados significa que são produtos de grande valor, que não foram adquiridos por qualquer jeito. Não foram achados em cantos de esquina, como a gente costuma a dizer. E Cristo agora apresenta as justificativas de sua conquista. Era costume no Oriente, quando um rei vencia uma batalha,
Ele chegava em sua terra e trazia alguma amostra de sua vitória. Lembram que Davi trouxe para Jerusalém a cabeça de Golias? Prova exata de sua vitória. Assim, Cristo mostrou ao profeta, mesmo que foi em visão, os emblemas de sua conquista. Mostrou uma figura de leão, representando que ele era rei. Mostrou uma foto de um boi, significando sua entrega humilde, pois o boi é humilde e obediente. Ele mostrou também um rosto de homem, que queria mostrar sabedoria, pois o ser que foi criado à imagem de Deus é o homem. E ainda mostrou uma figura de uma águia, que representava que ele venceu as alturas, como diz Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer que Deus vai vencer a física. Ele não precisa ter comando da natureza daqui ou dali. Está mais frio, está mais quente. O Senhor tem propriedades para vencer tudo que estiver na sua frente. Agora vem o verso, a explicação especial do acontecimento. É Apocalipse 4 e verso 7. Que diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Eu quis apresentar um verso na essência bíblica. As figuras de anciãos que ainda registra no verso 3 são a chefia dos 144.000, pois eles foram vistos no passado, numa visão que João tivera, eles foram vistos sentados num trono no céu. Isso foi visto em visão, então, por uma profecia. Quer dizer, foi bem antes do acontecimento literal, sendo que este acontecimento não existiu até hoje. Estará para o futuro. Cristo mostra também nesta apresentação uma manifestação de poder abrangendo grande distância. Isto é, ele demonstra através de a escrita dos 7 Espíritos de Deus, que são explicados e manifestados pela presença de Cristo, enviados por toda a terra. Isto está dizendo que Jesus tem o poder de dominar todo o universo, porque ele carrega o poder do Espírito de Deus em plenitude, porque o número 7 quer dizer plenitude. Ainda tem uma outra manifestação muito bacana, muito interessante, que é uma estrutura de 7 olhos. Essas figuras representativas do rei, do homem, do boi, da águia, o profeta diz que eles têm 7 olhos. Olha que coisa maravilhosa, que abundância. Quer dizer que Cristo pode ver o universo inteiro, sem nenhuma frustração. É muito poder, não é mesmo? Ele tem a capacidade de, lá das alturas, avistar todo o universo. É uma soberania que não temos condições de contemplar, nem entender. Leia-se o que está escrito em Zacarias 3 e 9, para nós entendermos esta situação. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos. E assim acontece também a outra explicação. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Está escrita em Zacarias 4 e no verso 10. Que magnitude de poder, que exemplos maravilhosos. Como disse o apóstolo Paulo,
não tem olho e nem ouvido que possa entender essas grandezas do Senhor, mas Ele envia a seus filhos para que tenhamos apenas um vislumbre do tamanho do poder que Jesus vai se apresentar quando vier a esta terra. Apesar de Ele ficar nas alturas, mas os seus filhos, os que serão salvos, os que o acompanharão, todos conhecerão estas verdades. Mais uma curiosidade é que depois de o Senhor receber os cânticos pelos recepcionistas, que são os 144.000 e os anciãos, depois disso vai acontecer a ressurreição da grande multidão. Desde o primeiro salvo que esteve nessa terra, cremos que foi Abel, até o último vai ressuscitar esse povo todo para subirem às alturas junto com o Mestre, junto com aquele que foi o seu remidor, foi o seu salvador e foi o ser que comprou com o seu sangue para levar para morar na eternidade com toda a hoste celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, em poesia. Quando será a volta de Cristo? Meu Jesus, quanto falta aquele dia que meu Senhor neste mundo vai voltar para mostrar os preceitos de alegria que a todo ser há de lhe apresentar. Ele virá na abóboda azul com toda a sua gloriosa majestade, e todo mundo, do norte até o sul, hão de sentir e proclamar felicidade. Virá cercado de anjos celestiais em uma atmosfera de paz e esplendor, numa antífona de vozes divinais que louvarão o bendito Salvador. A princípio, descerá lá em Sião, para contemplar seu povo muito amado, e que contentes recepcionarão com grandes pompas, o rei será aclamado. Ali receberá a multidão de seus servos, sim, todos os fiéis, aqueles que lutaram em oração para neste dia receber os seus lauréis. Ah, que encontro demais maravilhoso! E o Senhor quer a todos abraçar. Também com gesto muito carinhoso, todos desejam prostrar-se e o adorar. Além dos recepcionistas, a multidão que acabou de ressurgir, muitos lutaram, mas venceram sua conquista e subirão para as delícias do porvir. E agora viajarão para as alturas, a viagem de maior satisfação. Que privilégio terá cada criatura habitar numa belíssima mansão. Terão sempre que muito agradecer a vitória que por fim se conquistou. Eternamente com Cristo irão viver todos os salvos que com sangue ele comprou.